Ei meninos, tudo bem com vocês? Já estou com saudade das nossas aulas, imagino que vocês também estejam, mas por enquanto a gente tem que usar o nosso cyberespaço. Lembra quando a gente estava lá no sexto ano e a gente ainda fazia aquele desenho no quadro, mostrando os recortes do espaço geográfico? O último deles era a rede. Então a gente vai começar a exercer isso, o nosso cyberespaço. Aqui vai ser um veículo onde a gente vai poder continuar os nossos estudos no nosso livro didático, não perder tempo com o nosso aprendizado e sempre estar em contato, tudo bem? Eu vou estar sempre postando os vídeos uma vez por semana aqui no canal, passando para vocês aqui no grupo do WhatsApp o conteúdo, vocês façam as atividades e a gente vai corrigindo junto, tudo bem? Nós estamos então iniciando o capítulo 3, na página 250, a formação dos povos europeus. Bora lá! Então vamos começar. A formação do povo europeu é o resultado de uma relação complexa entre os povos de origem e culturas diferentes, que durante muitos séculos de ocupação travaram guerras, estabeleceram acordos, movimentaram-se no espaço geográfico, se misturaram, dando resultado ao que a gente chama hoje de povo europeu. O continente tem atualmente aproximadamente 730 milhões de habitantes. E ele vai se dividir em cerca de 50 países, porque afinal de contas a gente vai estudar nos próximos módulos que tem regiões querendo se separar na Europa. Os quais eles podem ser divididos em 5 grandes grupos étnicos, majoritários, porque tem outros grupos menores também. Dentro desses grupos majoritários, nós vamos ter os eslavos, os germânicos, os latinos, os fino-úgricos, os gregos, sendo todos agrupados num tronco maior, que a gente vai chamar de povos indo-europeus, além dos povos étnicos menores. Então vamos dar uma olhada nesse gráfico que está aqui. Eu tenho 1% de albaneses, 2% de gregos, 3% de fino-úgricos, 26% de germânicos, 27%, que é a maioria de latinos, 32%, que é a grande maioria de povos eslavos. Outras etnias, nós vamos ter 7%, romas, povo romas, que ainda tem muito pouquinho, que nós vamos ter 1%, e os povos bálticos, também correspondendo a 1% do total da população. A Europa sempre foi vista como um lugar de cruzamento dos povos. Afinal de contas, desde a época das grandes comercializações, nós tínhamos o caminho das Índias, que na verdade era um caminho para os europeus irem às Índias para poder comprar e trocar mercadoria. Depois, no período das navegações, foram os europeus que conseguiram se espalhar por todo o mundo, todos os continentes, na busca de colonizar e através também de buscar riquezas, na verdade. Então ela sempre foi vista como um cruzamento de povos. Isso fez gerar o que a gente chama de visão eurocentrista. O que é essa visão eurocêntrica? Essa visão coloca a Europa no centro e ao norte. Vamos lembrar da aula do sexto ano? A palavra norte quer dizer orientação. Por isso que todos os mapas mundis que a gente conhece têm a Europa no centro e ao norte, como se eles fossem, é uma forma que eles criaram de colocar como se eles fossem modelo para o resto do mundo. O que não deixa um pouquinho de ser. Vamos pensar um pouquinho da nossa ancestralidade. Aqui, por exemplo, no continente americano, a grande maioria é descendente de europeus. Nós vamos à África, grande parte das línguas faladas lá até hoje é europeia. E na própria Ásia, mesmo com todo o poder do Império Chinês e Japonês, e os indianos, nós vamos ter a presença da cultura europeia também naquele continente. Sem contar a Oceania, que os 2 grandes países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia, falam inglês e são de origem inglesa. A maior parte dos europeus é caucasiana. O que é isso? São os povos brancos, dividida pelo menos em 3 grandes grupos. Nós vamos ter os povos latinos, os germânicos e os eslavos. No caso dos latinos, nós descendemos deles. Línguas latinas é o português, o francês, o italiano e o espanhol. São as 3 principais línguas latinas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses povos. Os povos latinos, eles vão habitar principalmente as suas populações nos países mediterrâneos. Portugueses, espanhóis, italianos, franceses, como a gente disse anteriormente. E os romenos, os povos romenos na Europa Ocidental também são povos latinos. Já os germânicos, eles vivem na Europa Norte Ocidental.
E na Europa Central são os alemães, os austríacos, os holandeses, os escandinavos, os britânicos. E os povos eslavos encontram-se nos países da Europa Oriental. São os russos, os bielorrussos, os ucranianos, os polacos, os tchecos, os eslovacos, os eslovênios, os croatas, os bósnios, os montenegrinos, os sérvios, os búlgaros, dentre outros vários povos. E a Europa também enfrenta alguns problemas populacionais. Graças à grande diversidade e o crescimento econômico, a Europa vai enfrentar alguns conflitos internos, por exemplo, os nacionalistas. Movimentos nacionalistas são desencadeados por minorias étnicas que lutam pela autonomia política parcial ou até mesmo pela independência de um determinado território, como, por exemplo, a Catalunha. A Catalunha é uma região da Espanha que quer se dividir. A gente aprendeu isso nas nossas aulas anteriores. Para eu poder dividir, para eu falar assim, quero ser independente enquanto território, eu tenho que ter língua própria, cultura própria, economia autossustentável, não preciso depender economicamente do resto da região do país. E no caso da Catalunha, ela tem todos esses quesitos. Um outro problema seríssimo no velho continente, que é uma forma que a gente na geografia costuma chamar a Europa, são os movimentos xenofóbicos. Esses movimentos de xenofobia, esses xenófobos, são pessoas ou grupos que têm algum tipo de discriminação, fobia e preconceito com pessoas de outras nacionalidades. Exemplo, eles não querem receber estrangeiros. E como a Europa colonizou muitos países, esses países se sentem no direito de querer mudar para a Europa, através de busca de melhoria de qualidade de vida, dentre outros problemas. Isso acaba gerando algumas doutrinas racistas, que acaba fazendo com que esses imigrantes sofram muitos preconceitos dentro do próprio continente. Falamos anteriormente no vídeo sobre a diversidade cultural de idiomas. Nesse mapa, vocês conseguem perceber que em cada cor eu vou ter línguas diferentes na Europa. Então, lá em verde, aquele ponto mais destacado, são os povos russos. Olha ali em azul, turquesa, eu tenho os povos portugueses, que falam português, os espanhóis, os franceses. E olha o catalão em azul clarinho, ali do lado da Espanha. Tá vendo como aquela região ali? É ali que é a Catalunha que eu falei anteriormente com vocês. E dentre outras tantas línguas faladas no continente europeu. Eu achei bem curioso e coloquei aqui para vocês. Olha que interessante, várias formas de falar bom dia na Europa. Em português, bom dia, em francês, bonjour, em italiano, buongiorno, em romeno, bună dimineața. Olha, tem alguns que eu nem consigo falar. Em castelhano, buenos dias, em dinamarquês, good morning, good morning. Gente, tem uns que minha língua chega a travar. Mas é só por uma curiosidade, para vocês perceberem as formas de se dizer bom dia em várias partes da Europa. Bem legal, né? E aqui, nesse mapa, nós vamos ter as religiões que predominam dentro do continente europeu. Em laranja, nós vamos ter os ortodoxos. Os ortodoxos é um segmento que se desvinculou da Igreja Católica. A gente vai chamar eles de católicos ortodoxos. Em vermelho, nós vamos ter os povos católicos. Em azul, os povos protestantes. Em lilás, os povos muçulmanos, e esses pontinhos, essas bolinhas, são grandes centros religiosos. No caso lá do Reino Unido, nós vamos ter uma religião que se dividiu da Igreja Católica por uma briga. A gente vai comentar um pouco mais tarde, nos próximos vídeos, sobre isso. E eles criaram a igreja, desculpa, gente, anglicana. Dá até um trava-língua, não é mesmo? Aqui nessa lista eu trouxe até um feedback que pode ajudar vocês na atividade, que são algumas curiosidades sobre a culinária na Europa.
Em Portugal, por exemplo, o que vai se destacar são os pratos à base de bacalhau, casados com vinhos portugueses, que são vinhos muito famosos. Na Espanha, a gente vai perceber muito uso de carnes, de peixes, de azeite, frutos do mar, que estão entre os melhores pratos do mundo com esses ingredientes. A França é um centro mundial como referência de culinária. Vai se destacar na culinária francesa pratos mais elaborados, queijos e, claro, os champanhes. Champagne é uma região da França. Aqui, quando alguém vai comprar um espumante, que é um vinho espumante, a gente não pode chamar de champanhe. Por quê? Champanhe só pode ser chamado assim, o vinho espumante só pode ser chamado de champanhe se for produzido na região de Champagne, na França. Olha que curiosidade interessante. Na Suíça e na Bélgica vai se destacar os chocolates. Gente, eu já tive a oportunidade de comer um chocolate belga e um chocolate suíço. Realmente são deliciosos, se destacam no mundo mesmo. Agora, o interessante é que o cacau é nosso, eles compram o cacau principalmente aqui do Brasil. Na Alemanha, eles têm os famosos pães e a couve, que é um chucrute alemão. Esse chucrute que eles fazem é com repolho e couve, e dentro do processo há uma fermentação. Em suma, o repolho praticamente fica azedo. Olha que interessante. Na Holanda destaca-se os queijos, as cervejas e as tortas, que são muito famosos aqui no Brasil. E na Itália, claro, as massas, os pães, o macarrão e sem contar a pizza. E a gente não pode ficar à toa, não é mesmo? Vamos lá, uma atividade bem fácil para vocês. Vocês vão elaborar uma lista onde eu quero que vocês comentem onde vocês percebem a presença da cultura europeia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E vocês não precisam nem me mandar pelo WhatsApp. Sabe o que vocês podem fazer? Aqui mesmo nos comentários do vídeo, vocês podem comentar isso. A lista não precisa ser muito extensa, mas também não vamos colocar só 3 itens, não é mesmo? Até dia 30 de março eu quero que vocês realizem essa atividade, ok? Gente, por hoje é só. Semana que vem eu vou continuar o conteúdo de vocês dentro desse capítulo sobre a formação dos povos europeus e também vou passar uma atividade para vocês. Por hora, todo mundo se cuidando direitinho, lembre de higienizar as mãos, não saiam de casa, é de suma importância que vocês permaneçam em casa, principalmente nesse período, que é o período de pico de proliferação do Covid-19, e a gente tem que se cuidar, para a gente voltar o quanto antes para a nossa sala de aula. Beijo no coração de vocês e até a próxima!